Quando eu vi esse artigo, eu me senti obrigado a fazer um vídeo a respeito, porque ele bate exatamente numa tecla de uma série de vídeos que eu fiz há uns tempos atrás, que era do empoderamento feminino e a taxa de natalidade, o efeito negativo que o empoderamento feminino tem na taxa de natalidade. E daí eu vou colocar aqui nos sugeridos e na descrição aqui desse vídeo essa playlist para quem quiser assistir. Mas basicamente era o seguinte, era um artigo que eu tinha lido da revista Veja, que aqui no Brasil, assim como no resto do mundo, está todo mundo preocupado com a queda da taxa de natalidade, só que eles querem culpar tudo menos o empoderamento feminino. Então nesse artigo que essa mulher retardada escreveu na revista da Veja, ela disse o seguinte, que quando tu tem um crescimento populacional, um boom populacional, um grande aumento de taxa de natalidade, que nem ocorreu no Brasil, lá na geração dos baby boomers, ali década de 60, 70, geralmente tu tem que aproveitar esse boom da taxa de natalidade para educar bastante essas crianças, para elas se tornarem adultos bem produtivos, para depois eles conseguirem sustentar, com esse enriquecimento da sociedade, conseguir sustentar a aposentadoria depois. Porque se tu tem um boom na taxa de natalidade, um aumento bem grande da taxa de natalidade, está nascendo muita gente e essa gente vai acabar envelhecendo e o país vai precisar de mais pensão, vai precisar de mais aposentadoria, vai precisar de mais gasto público para sustentar esse pessoal. E daí, para conseguir garantir isso, tu tem que ter uma população bem especializada, com bastante poder assim, econômico e produtivo, que consiga gerar bastante riqueza na tua sociedade. Já discordo disso, tá? Porque tu tem que ter uma população meio estável, tu tem que ter uma taxa de natalidade de 2, 2.1, 2.2, tem que ter uma população estável, porque daí a economia também fica mais previsível. Tu não fica encarando sempre esses desastres eminentes, essas emergências. Mas enfim, no artigo dela, essa retardada, escreveu que um exemplo a ser seguido é a Coreia do Sul, que tanto no ensino médio, nas universidades, falam que não, a Coreia do Sul investiu pra caramba em educação e por causa disso se tornou um dos grandes antigos tigres asiáticos, né? Um país rico pra caramba, com grande desenvolvimento tecnológico, de lá que veio a LG, a Samsung e tudo mais, e que daí ela estava dizendo assim como se a Coreia do Sul tivesse ótima, ela não tivesse encarando nenhum problema. E essa mulher foi tão retardada que quando ela escreveu o artigo, ela não foi capaz de assim, pegar o navegador dela e na Wikipédia e fazer uma pesquisa básica da Coreia do Sul. Simplesmente ver qual que é a taxa de natalidade lá. A população, a diferença assim, na quantidade que a população era 10, 20 anos atrás e quanto é que era hoje. Então assim, vamos ver o título aqui dessa pérola aqui. Ó. A taxa de natalidade da Coreia do Sul está chegando numa baixa recorde de 0,96. Isso é menos de um filho por mulher, tá? O pessoal falava bastante tempo atrás já que assim, o Japão estava com uma taxa de natalidade baixa de, sei lá, 1,2, 1,3. A Alemanha estava com uma taxa de natalidade mais baixa ainda que o Japão, tá 1,1, estava 1,1, 1,2. E daí agora estão falando que a Alemanha está tudo bem, né? Porque agora a taxa de natalidade aumentou, só que assim, a cada 4 crianças que nascem, 3 são descendentes de imigrantes, né, africanos e muçulmanos, e só uma criança é descendente de alemão, mas enfim, né, estão sendo conquistados, estão sendo colonizados. E o Japão, não sei o que aconteceu, talvez o Japão ele também esteja caindo, mas esteja caindo um pouco mais devagar que a Coreia do Sul. Talvez o Japão esteja em 1,1, algo assim. Já não é sustentável, porque a hora que chega um filho por mulher, basicamente a tua população ela cai 20, 25% a cada geração, tá? É a população que está morrendo. Ó, esse nível que chegaram nesse nível pela primeira vez na história, e ela pode acabar afetando as aposentadorias, né, fazendo um colapso das aposentadorias e um colapso econômico. A taxa de natalidade da Coreia do Sul é esperada para cair num recorde da história do nível mais baixo, colocando o país para enfrentar um monte de problemas, incluindo a falta de recursos para aposentadorias, né, pensões,
aumento da dívida pública e declínio econômico. A quantidade de bebês nascidos por mulheres em idade reprodutiva é esperada que chegue a 0,96 esse ano, caindo a esse nível pela primeira vez na história, de acordo com um estudo comissionado pelo o jornal Chosun Ilbo. Tal taxa de natalidade baixa desse nível geralmente só é vista em situações de guerra, disse Lee Shu-hee, um professor de economia da Universidade Nacional de Seul e um dos autores do estudo. Quer dizer, o feminismo, o empoderamento ficou tão grande na Coreia do Sul, e eu vou demonstrar, seguindo esse artigo, como é feminismo, como é empoderamento feminino, que eles chegaram a uma taxa de natalidade equivalente ao que se vê em situação de guerra. Imagina a guerra, um monte de criança morrendo, pessoal praticamente não se reproduzindo, um monte de homem morrendo, mulher passando necessidade. É nesse nível que chegou a taxa de natalidade desse país, que, segundo a retardada da revista Veja, é um exemplo a ser seguido pelo Brasil, para tentar conter esses problemas de declínio econômico, dívida pública e falta de dinheiro para as aposentadorias. Lee Shu-hee anunciou que, olha o termo que ele usou, os esquemas de seguridade social, quer dizer, já chamou diretamente pelo nome correto, né? Quer dizer, aposentadoria, pensões, é um esquema de seguridade social, porque o pessoal mais jovem tem que ficar trabalhando para sustentar o pessoal mais velho, esse dinheiro não vai para um fundinho. Ele anunciou que esquemas de seguridade social, como saúde pública e pensões, aposentadorias, vão enfrentar quedas conforme a sociedade envelhece e você tem menos gente jovem trabalhando e pagando imposto para fazer a manutenção desses programas. As salas de aulas também podem ficar vazias conforme você vai tendo menos crianças indo para as escolas, e o exército da Coreia do Sul, na qual a maior parte dos homens são alistados para remediar uma possível ameaça com a Coreia do Norte, que é a comunista, pode não conseguir uma quantidade adequada de soldados. Quer dizer, isso é a primeira coisa que eu vejo alguém falar isso, que assim, a taxa de natalidade chegou num nível tão baixo, porque lógico, é um filho por mulher, a gente tem que saber que metade disso vai ser homem, metade vai ser mulher. Então assim, a taxa de natalidade deles chegou num nível tão baixo, é a primeira vez que eu vejo alguém falar isso, que eles não vão ter homem o suficiente para manter o exército do país. Aquela coisa, se algum país próximo quiser chegar e conquistar tudo, no momento que assim os Estados Unidos não está interessado em ficar defendendo esse país já era. Isso é uma tendência que está sendo enfrentada por todas as nações ricas em todo o mundo, quer dizer, todas as nações ricas do mundo têm feminismo, têm empoderamento feminino e a taxa de natalidade está indo para o buraco. Mas isso se manifestou de forma particularmente rápida na Coreia do Sul. Vamos ver por quê, né? A taxa de natalidade global é esperada que chegue a 2 filhos por mulher em 2100, abaixo dos níveis de reposição de acordo com as Nações Unidas. Aquela instituição tão amada por todo mundo, que também adora a humanidade e que ficou durante décadas anunciando que a população mundial é muito grande, vai faltar recursos, a gente tem que baixar a taxa de natalidade, e que fica promovendo o feminismo em inúmeros países, e legalização de aborto e tudo mais, e mais empoderamento de direitos para as mulheres. Quer dizer, até eles estão reconhecendo que em 2100 chegar a 2 filhos por mulher está abaixo dos níveis de reposição, porque tem gente que morre, tem gente que nasce defeituosa e tudo mais, então tem que ter pelo menos uns 2.2, 2.1. Só que a outra coisa que eles não falam aí é o seguinte, vai chegar a 2 filhos por mulher em 2100. Só que eles não falam que assim, nesse ritmo, tu vai ter países desenvolvidos no qual vai ser 0,5 filhos por mulher, 0,7, 0,9 que nem a Coreia. Resumindo, da onde vão estar vindo os números para chegar nesse nível de 2? Vão estar vindo das sociedades mais atrasadas? Vão estar vindo dos países africanos, dos países muçulmanos, entendeu? Quer dizer, enquanto a gente vai ter no Ocidente mulheres tendo menos de um filho, a gente vai ter em outras sociedades mais atrasadas, só que mais patriarcais que a nossa,
E até algumas sociedades assim de um patriarcado pesado, assim que nem na África, onde vive tendo guerra civil, um monte de gente morre e tudo mais, e as mulheres acabam tendo 3 filhos ou mais, 3, 4, 5, 6, escambau. Quer dizer, no Ocidente, nas sociedades desenvolvidas, as mulheres vão ter menos de um filho. Só que para chegar nessa média aí de 2, nesses outros países menos desenvolvidos, as mulheres vão estar tendo 3, 4, 5 filhos. A taxa de natalidade da Coreia do Sul esteve caindo desde a década de 60, após um baby boom ocorrido após a Guerra Coreana de 1950 a 1953. O governo, na época, lançou uma campanha encorajando mulheres a terem mais de 2 filhos, provavelmente por causa das perdas que tiveram na quantidade de tanto população masculina e feminina, especialmente população masculina, e daí por causa disso eles lançaram uma campanha e conseguiram fazer as mulheres terem mais filhos. Só que olha só, o status das mulheres na Coreia do Sul, uma sociedade profundamente patriarcal, vamos lá, é uma sociedade profundamente patriarcal, não deu nenhuma razão aí para dizer isso, especialmente deu razão só para dizer o contrário, uma sociedade bem feminista, tá? Um grande direcionador da tendência estão os direcionadores dessa tendência aí de queda de taxa de natalidade, os prospectos piores de empregos para jovens, porque logicamente uma sociedade bem desenvolvida, com um nível tecnológico alto, tu precisa de um capital humano muito grande para criar um filho, para ele chegar num nível assim que ele consiga arranjar um emprego. E provavelmente os empregos assim que não precisam de especialização, mas trabalho braçal, de menor especialização, os empregos estão diminuindo. Só que não tem outra questão aí no meio que também não estão falando. Entrada da mulher no mercado de trabalho e nas universidades. Entendeu? Então assim, se antes tu tinha só homem trabalhando e mulher cuidando da casa, quando tu tem metade, basicamente só homem, da população procurando emprego, tu tem metade da mão de obra. Pelo fato da mão de obra ser um pouco mais escassa, os salários eram mais altos. Então, quando teve aquele boom de aumento de taxa de natalidade, provavelmente era uma época que homem trabalhava, homem estudava. Mulher ficava em casa cuidando dos filhos e colocava a carreira dela, os estudos dela em segundo plano. Então, por isso que o negócio funcionava. Quer dizer, essa parte da piora nas oportunidades de emprego não é só porque precisa de mais especialização, mais tecnologia. Toda a sociedade tem empregos de vários níveis de especialização. Só que tu tem que entender que aí, provavelmente, da década de 60 em diante, tu teve entrada massiva de mulheres no mercado de trabalho nas universidades, provavelmente sendo impulsionado por países ocidentais e pela ONU. A outra questão que eles falam aqui é o aumento dos preços dos imóveis. Tá, isso é uma bolha que está acontecendo em inúmeros países. Mas enfim, continuando. As mulheres estão se casando e tendo filhos mais tarde na vida. Então assim, tu tem uma sociedade profundamente patriarcal, na qual mulheres estão se casando e tendo filhos mais tarde. Ora, porra, o que elas estão fazendo nesse meio tempo? Estão estudando? Estão trabalhando? Estão ficando no carrossel de pica? Quer dizer, porque se elas estão se casando e tendo filho mais tarde, o que elas estão fazendo nesse meio tempo? Elas estão indo para outra dimensão e simplesmente voltando magicamente mais velha? Não, né? E assim, ó, a outra questão que eles falam aqui. O medo das mulheres também de não receberem promoções, né, de serem negadas promoções no emprego e encarar discriminação no mercado de trabalho. Cara, tu tem um funcionário que ele se aposenta mais cedo, ele faz jornadas mais curtas de trabalho e ele pode engravidar a qualquer momento, cair fora da tua empresa e tu vai ter que ficar sustentando essa pessoa nesse período que ela vai ficar em casa, parindo um filho e cuidando de um filho nos primeiros meses ou anos de vida dele. Como é que tu vai priorizar essa pessoa em promoções? Como é que tu vai priorizar a contratação dessa pessoa? Tu vai ter que priorizar a situação econômica do teu país e da tua empresa. Mas novamente, né? É uma sociedade profundamente patriarcal, só que eles têm essa preocupação com as promoções e a discriminação feminina no mercado de trabalho. É uma sociedade profundamente patriarcal que quer colocar mulher para trabalhar e para estudar e para concorrer com um homem por oportunidade de emprego. Tá ligado? É uma sociedade profundamente patriarcal, mas que não quer ter papéis de gênero. O papel do homem de provedor e protetor e o papel da mulher de cuidar da casa. Ó,
A idade média da mulher sul-coreana, na qual ela se casa pela primeira vez, é de 30 anos, 30,2 anos, de acordo com figuras do Ministério de Igualdade de Gênero e Família. Então, assim, ó, uma sociedade profundamente patriarcal que tem um Ministério de Igualdade de Gênero e Família. Tipo, isso é um duplo pensar do nível de 1984, tá? E assim, ó, a idade delas atualmente, no qual elas se casam pela primeira vez, é 30,2 anos. E em 1990 era 24,8, tá? E em média, mulheres têm o primeiro filho aos 31,6 anos. Naquela idade que a fertilidade delas já caiu, pode ter uma gravidez de risco, pode ter uma má formação, tipo, pode nascer uma criança lá com síndrome de Down, um aborto espontâneo, mas tipo, belezinha, tá? Uma sociedade profundamente patriarcal que tá vendo problema em mulher não receber promoção e sofrer discriminação no mercado de trabalho, que é colocar a mulher para trabalhar e estudar, e tu tem um Ministério de Igualdade de Gênero e Família. Quando as figuras foram lançadas em março, um pesquisador do Corpo Oficial de Estatísticas da Coreia disse: se uma mulher tem o seu primeiro filho quando ela tem 32 anos, se torna muito difícil que ela tenha mais de 2 filhos. Então, ótimo. Esse cara já está falando. Está garantida a taxa de natalidade de 1 filho por mulher na Coreia do Sul. O governo tentou reverter essa tendência com pouco sucesso, porque não estão martelando no problema em questão. Estão se recusando totalmente a bater no problema em questão. As autoridades gastaram 106 bilhões de dólares entre 2006 e 2018. Na verdade, eu vou corrigir, não sei se é dólares ou euros, mas enfim, 106 bilhões entre 2006 e 2018. De acordo com figuras da Assembleia Nacional, em medidas designadas para encorajar mais nascimentos. Tá? Essas medidas incluem saúde gratuita para crianças até a idade de 5 anos, tá? Bolsa Família Cash Payouts para mulheres grávidas e para clubes de juventude. Só que assim, basicamente, saúde pública gratuita até a criança ter 5 anos de idade. Daí, tipo, jogar mais socialismo no negócio vai funcionar da onde, cara? Isso não vai convencer ninguém a ter mais filho. Não é esse tipo de segurança que o pessoal quer para casar e ter filho. E assim, ficar dando bolsa para mulheres grávidas, mas novamente, aqui eles não estão descrevendo se eles estão dando esse dinheiro para a mulher que está casada ou para a mulher que é mãe solteira, que também é outra cagada. Quando na verdade a questão é a seguinte: tu quer aumentar a taxa de natalidade no teu país, tu quer aumentar a quantidade de casamentos, é muito simples. Se tu empodera a mulher, a taxa de natalidade do teu país cai. Se tu empodera o homem, a taxa de natalidade do teu país aumenta e a quantidade de casamento também. Porque a mulher, para ela se sentir segura para se casar e ter filho, ela precisa encontrar um homem que tem mais dinheiro do que ela. Para finalmente ela se sentir segura e conseguir ter bem mais filhos do que estão dizendo aqui e ter filho mais cedo ainda. É aqui, ó. Lee Bong-jo, da Universidade Nacional de Seul, disse: isso está chegando a níveis de desastre. É isso aí, cara. Feminismo e empoderamento feminino. Coloca a tua nação a níveis de desastre. Focar apenas em saúde para crianças não vai ser eficiente no futuro. Aumentar a igualdade de gênero em casa e no mercado de trabalho é a melhor solução. O que uma coisa tem a ver com a outra, tá ligado? É tipo assim, ó. A gente chegou nesse problema por causa do feminismo. Qual que é a solução? Vamos jogar mais feminismo em cima. É a mesma coisa que assim, tu tem um paciente terminal com câncer. Qual é a solução? Mais câncer. Tá dizendo claramente aí, cara, quando coloca a mulher para estudar, para trabalhar, quando eles disseram que assim, a idade que a mulher se casa foi de 24 para 30 anos, a taxa de natalidade cai. Elas se casam mais tarde. Elas têm filho mais tarde, elas acabam tendo só um filho. Só que a solução deles é o seguinte: não, a gente tem que ter mais igualdade de gênero, tem que ter mais mulher trabalhando, mais mulher estudando. E esquece papéis de gênero também. E ele falando assim: mas isso vai demorar tempo. Quer dizer, a solução de merda para eles, que não é solução, vai demorar demais e não vai conseguir surtir efeito quando eles esperam que deveria surtir efeito. Ele sugeriu que o governo dê subsídios de moradia para casais jovens. Mais socialismo, quem é que vai pagar isso?
E se esses casais jovens vão receber subsídio de moradia, o que garante que eles vão ter filho? Não é isso que eles querem para poder ter filho, cara. É outro nível de segurança, segurança de conseguir prover para uma família, conseguir prover para um filho, tá? Agressivamente atacando a discriminação de gênero encarado por mães novas e removendo o estigma com casas que só tem um chefe de família. Quer dizer, que nem eu falei, discriminação com mulheres que são mães, tá ligado? Por que uma empresa vai priorizar uma mulher em promoções numa empresa e em contratações? Não faz sentido, estão querendo que as empresas simplesmente se sacrificam de graça, da mesma forma que esperam que os homens se sacrifiquem de graça, sem receber recompensa nenhuma. Tipo, fique sorrindo enquanto toma tapa na cara. E a outra coisa que eles falam assim, o estigma de casas em que só tem um chefe de família. Por que eles usaram esse termo genérico aí, de single parent? Porque é o seguinte, eles não querem falar de mãe solteira, que é outro câncer na tua sociedade, mas ok, isso não é o assunto desse vídeo, tá? Mas mesmo essas medidas não serão o suficiente. A quantidade total de bebês nascidos no último ano foi de 357 mil. Imagina, num país, 357 mil. Isso caiu de 493 mil há uma década atrás. E mesmo que a taxa de natalidade volte a subir, isso vai ocorrer numa quantidade decrescente de mulheres, né, jovens e férteis, porque a população está caindo. Então assim, nenhuma medida deles vai dar jeito, entendeu? Tinha que ser um crescimento exponencial. Basicamente o que tem que acontecer na Coreia do Sul é o seguinte, algum outro país tem que chegar lá, invadir essa porra toda, tirar os direitos das mulheres e colocar as mulheres para ficar em casa e ter 3, 4, 5 filhos. Aí talvez eles consigam consertar o negócio. Que nem está acontecendo na Europa, sabe? Allahu Akbar nos filhos da puta. Mas enfim, aqui continuando. Lee Choo-hee falou: a velocidade no declínio de crianças nascidas a cada ano é mais importante que a taxa de natalidade, porque lógico, tem um efeito cascata. Isso vai produzir problemas reais na economia e na sociedade. Então assim, o mais engraçado desse artigo é o seguinte, eles chegaram numa situação de merda por causa do feminismo, por causa do empoderamento feminino, por causa da eliminação dos papéis de gênero, por causa do socialismo também, porque assim, se tu tem um sistema de previdência pública, de aposentadoria, o pessoal tem menos filho. Por que o pessoal tinha filho antigamente? Porque assim, tu vai ter os filhos e tu sabe que quando tu se tornar idoso, os filhos vão cuidar de ti. A partir do momento que tem uma previdência, tu não tem mais incentivo para ter filho. Foda-se. E mesmo não tendo uma previdência, tu tem duas alternativas. Tu pode ou ter filho ou juntar dinheiro. Então tu vai aumentar a quantidade de poupança, a quantidade de investimento no teu país e vai acabar enriquecendo ele igual. Então assim, os dois efeitos são positivos. Tanto tu juntar dinheiro para poder se aposentar ou tu ter filhos, entendeu? Só que a partir do momento que tem uma previdência pública, tu acaba com os dois. Tu acaba com os dois lados e tu acaba endividando a geração futura, porque a previdência é um esquema pirâmide. Não vai para um fundinho que fica rendendo e daí quando tu ficar velho tu vai ter acesso a esse fundo. Não, é constante. Quem é jovem agora está pagando para a geração mais velha. Basicamente tu tem uma geração mais velha que fica vampirizando a geração mais nova. E a outra questão aqui deles é a seguinte, a solução deles é mais socialismo, mais empoderamento feminino, mais igualdade de gênero, o país profundamente patriarcal que tem um Ministério da Igualdade de Gênero e Família. E assim, o legal desse artigo aí é o seguinte, cara. É uma sociedade que está colapsando, é uma sociedade que está praticamente morrendo. A solução deles é mais feminismo. O que tu tira disso? Feminismo é morte, cara. É simplesmente morte.